Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lisiane Pesce e nós estamos aqui então no Lê com a Gente, essa série que já chegou ao 9º episódio e nós viemos aqui acompanhada da minha querida amiga Débora. E aí, Débora? Olá, bem-vindos novamente a todos e vamos lá na nossa sequência do nono episódio. Seguimos então. Capítulo Seguimos. 2, capítulo 2 da obra Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, na página 75, ok? Vamos lá, ensaio mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência? A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente, em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir os nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está o exemplo. Em Involve Your Mind and Brain, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que engajou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra 2 pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como, quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Olha que convite bom esse, né? A gente tomar consciência disso através de uma comprovação científica, né? Através de um experimento, e a partir disso, então, confiarmos nessa prática, de entender que tudo inicia nesse exercício, e então se torna uma realidade. Essa noção é crítica para o sucesso ou fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos. Podar antigas conexões neurais por fazer brotar novas redes neurais. Então é isso, né? A gente faz brotar e a gente fortalece esses novos caminhos neurais a partir desse exercício, da constância, né, dessa atividade. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar o nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Vou até botar uma setinha aqui, porque eu vou depois passar com papel isso. Então, aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas.
A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa fórmula. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente. Na mente, foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. Sabe que eu faço isso quando eu tenho desafios com... Eu vejo que eu tenho mais habilidade de executar esse tipo de pensamento quando eu tenho desafios em atividades físicas. Por exemplo, eu tinha um grande desafio em agachamento, né? Porque antigamente eu tinha crenças, e aí ficou muito fixado no meu corpo, a questão de fraqueza das pernas, que vem da minha mãe, enfim. E aí eu fiquei com isso como uma verdade absoluta para mim também. E eu tive, então, que conduzir o meu corpo muito a entender esse novo espaço, né, de que isso não era meu, que isso era só um ponto de vista, e fui, então, exercitando essa desconstrução, mas construindo novo. E sempre quando, antes de ir para o treino, eu já começo a treinar aqui. Eu me enxergo pegando o banco, eu me enxergo pegando a barra, eu me enxergo colocando peso, e eu me sinto fazendo o movimento, e sinto fazendo a execução de forma completa, assim. Então, nesse sentido da atividade física, eu já criei essa habilidade de fazer muito bem essa projeção. Então, é isso, né? Às vezes a gente não desenvolve tudo ao mesmo tempo, né? Essa habilidade dessas percepções e de fazer tudo isso que ele está sugerindo aqui através desse estudo, a gente começa a perceber que é possível e desenvolve naquelas áreas que mais, digamos, temos facilidade ou nos agradam, né? Fica aí uma sugestão. Então, percebe... E permitir criar esse hábito, né, porque às vezes a gente não tem o hábito por algum motivo, uma crença, um costume, Exatamente. e começar desde o pensamento, você já vai criando espaço para você criar esse hábito, né. Nossa, muito. E assim, para chegar perto de algo, falando de execução, né, de exercício mesmo, para chegar perto de algo que tá legal, eu levei 4 meses fazendo o mesmo exercício, pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, quando eu me dei conta que seria ideal aumentar a frequência, isso já faz 1 mês e meio, 40 dias, tá? Então, percebam que é isso. E eu, antes de ir, eu já senti que eu fiz o treino e eu já senti que tudo deu certo. E quando eu chego e executo exatamente como eu havia pensado. Fica a Boa, dica. amiga. Vou Boa, fazer isso né? na academia também. Isso aí. Depois eu vou fazer até uma história sobre isso. Então, vamos lá. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente. Na mente, foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. Lembre, depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para tornar os pensamentos, mais reais do que qualquer coisa, o prosencéfalo pode naturalmente reduzir o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões
sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar nossa mente independentemente do ambiente e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Nossa, eu poderia falar tantas coisas aqui agora, mas não é. Aqui nós vamos seguir a nossa leitura guiada. Vamos lá. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Se pensamos repetidamente em alguma coisa e excluímos todo o resto, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna experiência. Podem ver o quanto ele já repetiu isso aqui na obra, né, Débora? Então é isso, né? É a base da repetição, e isso ele fala lá no início do livro, que a gente vai perceber que várias vezes ele repete a mesma coisa, porque assim, a repetição faz com que o novo se instaure, né? Quando isso ocorre, o hardware neural é reconectado para refletir o pensamento como experiência. Esse é o momento em que o nosso pensamento muda o nosso cérebro, e isso, com isso, nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicamos o nosso processo ensaio mental em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar o nosso cérebro colocando à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante o ensaio mental repetido, de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o nosso evento. Novo evento, desculpa. De fato, você fará mais que isso. O hardware do cérebro, conforme a analogia que uso nesse livro, refere-se às estruturas físicas e anatomia do conjunto até os neurônios. Se você mantém-se instalando, reforçando e aprimorando o seu hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural. Aprendemos muito isso no Theta Healing, né, Débora? Na realidade, um novo programa de software. A exemplo dos softwares de computador, esse programa, por exemplo, um comportamento, atitude ou estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para a nova experiência e, francamente, tem a mente a postos, de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda a sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro, sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo? Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Agora que você sabe que pode mudar o seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas? Sua mente tem tamanho poder? Fique ligado. Muito bom. Ai, Perfeita, perfeita, né? Vamos ao capítulo 3.
Vamos! Muito bem, chegamos no capítulo 3, superando o seu corpo. Ninguém pensa em um vácuo. Cada vez que você tem um pensamento, há uma reação bioquímica no cérebro. Você produz uma substância química. E como você aprenderá, o cérebro então libera sinais químicos específicos para o corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento. Quando o corpo recebe mensagens químicas do cérebro, ele obedece instantaneamente, iniciando uma série de reações correspondentes alinhadas diretamente com o que o cérebro está pensando. O corpo envia imediatamente uma mensagem para o cérebro, confirmando que agora ele está se sentindo exatamente igual ao que o cérebro está pensando. Olha o perigo, né? Aqui eu queria fazer uma vírgula sobre essa questão de ficar vendo constantemente notícias pesadas, notícias ruins, notícias trágicas. E é diferente de fugir da realidade, porque eu já escutei pessoas falando: ah, mas se eu não assistir, eu não vou saber o que está acontecendo. Uma coisa é você se informar, outra coisa é você ter o hábito de estar preso em tragédias, em dramas, né, você está dizendo para o teu cérebro o tempo todo, então, que é perigoso, que a vida é perigosa, que tudo é perigoso, que tudo pode acontecer. E isso já, né, por si só já traz uma Perfeito. série de medos constantes, alerta constante, né, ansiedade, enfim, por aí vai, né. E que são energias contrárias do que ele aqui está explicando para nós, né? Que a energia mais elevada do amor, que é uma outra frequência, ela que nos conecta a toda essa expansão da consciência, né? A esse espaço quântico aí que possibilita esse exercício de sermos e nos tornarmos, né, quem nós desejamos ser. Exato. Vamos lá. Para entender esse processo, como você normalmente pensa igual ao seu corpo e como formar uma nova mente, é preciso primeiro avaliar o papel que o cérebro e a sua química desempenham em sua vida. Nas últimas décadas, descobrimos que o cérebro e o restante do corpo interagem via poderosos sinais eletroquímicos. Entre nossas orelhas existe uma imensa indústria química que orquestra uma miríade de funções corporais. Mas relaxe, isso será a aula básica de química cerebral e você só precisará conhecer uns poucos termos. Todas as células possuem pontos receptores na superfície externa que recebem informações de fora de suas fronteiras. Quando ocorre uma correspondência na química, frequência e carga elétrica entre um ponto receptor e um vindo de fora, a célula fica ligada para executar certas tarefas. E aí ele traz uma representação da célula, né, dizendo isso. Lise quer mostrar a figura? Vou mostrar, mas eu É. preciso falar enquanto eu mostro para a Não, imagem exato. aparecer. É, Aqui, ó, fala assim, atividades celulares, e aí aqui ele traz a representatividade aqui dessa figura, que fala sobre, mostra a célula, o DNA, o núcleo celular, o local receptor da célula, tá? E ligante. Mas a Débora agora vai explicar a figura ali. exato. Daí ali ele diz: uma célula com pontos receptores que recebem informação vital proveniente de fora da célula. O sinal pode influenciar a célula a executar uma miríade de funções biológicas. Neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios são as substâncias químicas de causa e efeito para a atividade cerebral e o funcionamento do corpo. Esses três tipos de substâncias químicas, chamadas ligantes, conectam-se e interagem com a célula ou influenciam em questão de milissegundos. Neurotransmissores são mensageiros químicos que basicamente enviam sinais entre células nervosas, permitindo a comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso. Existem diferentes tipos de neurotransmissores e cada um é responsável por uma atividade específica. Alguns estimulam o cérebro, outros o deprimem, enquanto outros nos deixam sonolentos ou despertos. Eles podem mandar um neurônio desprender-se de sua conexão atual ou fazê-lo colar-se melhor à presente conexão. Podem inclusive alterar a mensagem enquanto ela é enviada a um neurônio, reescrevendo-a de modo a que uma diferente mensagem
seja entregue a todas as células nervosas conectadas. Neuropeptídeos, o segundo tipo de ligante, constituem a maioria dos mensageiros. A maior parte é produzida em uma estrutura do cérebro chamada hipotálamo. Estudos recentes mostram que o nosso sistema imunológico também produz neuropeptídeos. Essas substâncias químicas passam pela glândula pituitária, que a seguir libera uma mensagem química com instruções específicas para o corpo. Quando os neuropeptídeos chegam à corrente sanguínea, acoplam-se às células de vários tecidos, principalmente glândulas, e então ativam o terceiro tipo de ligante, os hormônios, que posteriormente nos influenciam a sentir de determinadas maneiras. Os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis por nossos sentimentos. Para os nossos propósitos, pense nos neurotransmissores como mensageiros químicos essencialmente do cérebro e da mente. Nos neuropeptídeos como sinalizadores químicos que servem de ponte entre o cérebro e o corpo para nos fazer sentir de maneira como pensamos, e nos hormônios como as substâncias químicas relacionadas aos sentimentos, principalmente no corpo. Eu fiz até um esqueminha aqui, botei neurotransmissores, é bem sistema de quem tem déficit de atenção, né? Neurotransmissores, mensageiros, aí fui puxando a seta, né? Mensageiros, com outra seta, cérebro, mente. Depois, neuropeptídeo, sinalizadores químicos, puxei outra seta, ponte entre cérebro e corpo, o que faz sentir da maneira como pensamos. Hormônios, substâncias químicas, outra seta, relacionadas ao sentimento, principalmente no corpo. Fiz o meu esqueminha, né? Cada um com sua função. Cada um com seu jeito. Perfeito. Daí a Lily traz também uma figura mostrando a visão geral do papel dos litigantes no cérebro e no corpo, onde ele mostra um cérebro e onde ficam, né, os neuropeptídeos, os neurotransmissores, que são os ligantes do cérebro. E abaixo ele mostra os centros hormonais do corpo, que a gente pode aqui relacionar com conhecidos chakras, né? Então ele traz aqui que seriam desde cima, ou melhor, vamos começar por baixo, né? Desde baixo seriam as glândulas sexuais, glândulas digestivas, glândulas adrenais, glândula timo, glândula tiroide, glândula pineal e glândula pituitária. Neurotransmissores são os diversos mensageiros químicos entre os neurônios. Neuropeptídeos são transportadores químicos que sinalizam diferentes glândulas no corpo para que produzam hormônios. Por exemplo, quando você tem uma fantasia sexual, os 3 fatores são convocados à ação. Primeiro, você começa a ter uns pensamentos, seu cérebro atiça alguns neurotransmissores que ativam uma rede de neurônios, e por sua vez cria imagens em sua mente. Essas substâncias químicas, então, estimulam a liberação de neuropeptídeos específicos em sua corrente sanguínea. Quando chegam às glândulas sexuais, esses peptídeos grudam nas células desses tecidos, ativam seu sistema hormonal e pronto, as coisas começam a acontecer. Você tornou os pensamentos da fantasia tão reais em sua mente que seu corpo começa a ficar preparado para uma experiência sexual verdadeira, à frente do evento. Assim é a poderosa correlação entre mente e corpo. Da mesma maneira, se você começasse a pensar em confrontar o seu filho adolescente sobre um novo amassado do carro, os seus neurotransmissores iniciariam o processo do pensamento em seu cérebro. Para produzir um nível mental específico, seus neuropeptídeos sinalizariam quimicamente ao seu corpo de forma específica e você começaria a sentir um pouco irritado. Quando os peptídeos chegassem às glândulas adrenais, elas seriam incitadas a liberar os hormônios adrenalina e cortisol, e você, então, se sentiria definitivamente exaltado. Do ponto de vista químico, seu corpo estaria preparado para a batalha. E aqui eu queria fazer mais uma vírgula também. Essa fala dele aqui nesse parágrafo me lembrou essa noção que é passada também para a gente do o que você deseja, por exemplo, quando você vai falar com alguém no telefone. Então, quando a gente vai reclamar de algum serviço, vai ligar para algum
teleatendente, né? O que que normalmente a gente pensa? "Ah, é chato, a pessoa não vai me ajudar, ou vai ser demorado, ou" pronto, você está dando, né, seguindo isso que ele falou nesse parágrafo, você está dando esses comandos, esses pensamentos estão dando comandos para as suas células, você se prepara para a batalha, e a pessoa que atende do outro lado, apesar dela não estar do teu lado, ela está sentindo a energia que você está ligando para ela. Ela vai te atender da forma que você tiver programado para acontecer, e vai reagir tanto a tua energia, a tua fala já vai ser uma falha, né, uma fala de batalha, né. Então, a importância dos pensamentos, da como a gente trabalha a mente, né. Muito. Quer A gente seguir? cocria todo o tempo, né? O tempo todo. Cocria todo o tempo. Quer seguir ou quer que eu termine mais um pedaço aqui? Eu acho que nós podemos encerrar por aqui. É? Tá bom, Uhum. E continuamos no próximo episódio, perfeito. tá bem? Então é isso, ficamos por aqui e logo mais então vem com a gente no próximo episódio. Lembre de deixar o seu like, seus comentários, compartilha com quem tu lembrou, né, e é isso. Até mais. Até mais. Grande Tchau, tchau. grande beijo. Grande beijo. Tchau, tchau.